A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje domingo 2 de novembro, dia de finados. Nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui para, a partir de agora, levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui no nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo, bom dia, querido ouvinte, Ave Maria. E hoje um dia certamente de muitos sentimentos, porque celebramos os fiéis falecidos, rezamos por eles e é claro o dia do Senhor. Portanto, a fé ilumina a nossa vida e claro, inclusive esta dura realidade da morte, fazendo-nos ver que a vida não termina com a morte, mas ela segue para a vida eterna. É verdade, Padre, e um dia de muitas reflexões, né? Porque que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Essa vida é realmente um sopro. A gente espera que seja um sopro divino. Enquanto o senhor falava que eu já pensava, né, pelos bispos que passaram por esta diocese de saudosa memória. Dom Epaminondas, tive o privilégio de ir no túmulo dele na Paraíba, em João Pessoa. Também nosso saudoso Dom Manuel Pestana Filho. Recentemente, nosso querido bispo Dom Dilmo Franco de Campos, tantos sacerdotes que pertenciam a esse clero que também Deus chamou, recentemente agora Padre Joaquim Magalhães, né, que por muitos anos ali no Santuário de Santo Antônio, passou também por Goianápolis, etc. É o primeiro dia de finados, né, depois da partida do Padre Joaquim Magalhães, e tantos que já estão também na cripta do nosso Seminário Maior Diocesano. Inúmeras realidades, Padre, resta-nos refletir. Com certeza, a morte ela chega para todos nós. Recentemente o Papa Francisco, né, também faleceu. E claro, nós fazemos memória, nós destes clérigos e cada um que tem um familiar já falecido, destes seus queridos. E é importante que se faça essa memória, que se reze pelas almas destes nossos irmãos que já nos precederam, né, no sono da morte, a fim de que também nós possamos refletir sobre como estamos vivendo. A morte nos faz refletir sobre a vida presente, que é muito passageira, é um brevíssimo segundo. É verdade. E sempre quando eu vejo essas realidades, não tem como eu não reportar o Padre Diego Spagnolo, em Ternândia. Lá também tem um cemitério, com certeza terá várias missas. Mas ele falava, né? Paulo, você já viu um velório, um cortejo fúnebre ali com um caminhão de mudança, né? Ou caixão com gaveta, etc. A gente tem que refletir muito sobre essas realidades. Padre, também nesses momentos se fala muito, né, nas celebrações, uma ou outra situação, aquelas realidades da igreja padecente, da igreja militante, da igreja triunfante. O que seria essa aula, mini aula de catequese do Padre Anevair José a tantos que nos acompanham nesse momento? Bem lembrado, Paulo, são os 3 estágios da igreja, né? A igreja militante, porque nós estamos aqui neste combate para buscando viver na graça de Deus, buscando lutar contra o pecado, né? Poder viver em santidade e alcançar um dia a vida eterna. Então nós estamos militando, né? Nós estamos a caminho, né, da vida eterna. E por isso falamos da igreja militante. Depois a igreja padecente são aqueles que já nos precederam no sono da morte e se encontram no purgatório e por isso precisam das nossas orações, e hoje isso é muito importante, até daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né? Pode-se lucrar em indulgência plenária pelas almas do purgatório.
E elas necessitam, porque elas já não podem ter mérito por si mesmas, mas os nossos méritos podem ser aplicados a elas. Na verdade, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da nossa oração, aplicados, né, à salvação delas, elas são então aquelas que constituem a igreja padecente. E uma vez, né, alcançando o céu, aqueles que já estão na glória eterna, nós denominamos de igreja triunfante, porque o amor de Deus já venceu na vida delas. É verdade. Padre, já que o senhor deu essa deixa aí, o senhor poderia falar também sobre essa bela realidade que nesse período a igreja propõe a possibilidade da questão das indulgências plenárias. Com certeza, Paulo, é uma graça muito grande, porque a indulgência, ela perdoa a pena do pecado. Na confissão se apaga a culpa, mas resta a pena, ou seja, as consequências do pecado, todos nós vamos sofrê-las. E, neste sentido, a indulgência plenária quer justamente, né, perdoar as penas do pecado. E o próprio purgatório é, por exemplo, uma grande pena, né, por causa do pecado. Por isso, uma alma do purgatório recebendo uma indulgência, e a igreja tem essa faculdade dada por Cristo: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, né? O Senhor disse isso a Pedro e depois ao corpo apostólico, ao colégio apostólico. É muito interessante que você pode lucrar a indulgência plenária de ontem, dia 1º, até o dia 8, né? E quais são as condições para isso? Visitar o cemitério, né? Rezar mesmo que mentalmente pelos defuntos, e também você pode, claro, e deve, né, confessar-se, receber a comunhão eucarística, rezar nas intenções do Santo Padre, né? Se, claro, você vai ao cemitério noutros dias do ano, fora desses dias, dia 1º a 8 de novembro, você pode também, nessas condições, receber e lucrar uma indulgência parcial. Você pode abreviar a pena de uma alma do purgatório, por exemplo, né? Agora, você não podendo ir ao cemitério, você indo à igreja, né, pode lucrar uma indulgência plenária também. Lembrando que essa indulgência plenária é aplicável apenas aos defuntos, né? E o que se prescreve é que, de fato, essa visitação piedosa à igreja, né, você reze, né, aí a oração que o Senhor ensinou, Pai Nosso, o credo, reze nas intenções do Papa, tenha se confessado, comungue, né, e, de fato, possa, assim, com muita piedade e devoção, oferecer esse ato espiritual, ato de piedade, né, em sufrágio de uma alma do purgatório. Programa Cristo Vive. É verdade. Padre, quando o senhor falava da igreja triunfante, né, os santos, a gente tem uma lista enorme de santos canonizados para a igreja. Mas os que, né, por um motivo ou outro, não tiveram ali nos holofotes, uma ou outra pessoa não sabe da sua realidade, mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabe. Ou seja, Padre, entre aspas gigantescas, os santos anônimos são infinitamente maiores, né, a quantidade deles, do que os que nós temos descritos no livro da Santa Igreja. Com certeza. Ontem nós celebrávamos a solenidade de Todos os Santos, dia 1º, porque no Brasil é transferida para o domingo. Mas neste final de semana, né, hoje especificamente, dia 2 é finados, então no Brasil prevalece a celebração de finados, mas claro, é domingo, é dia do Senhor, então cumpre-se o preceito do domingo. E a solenidade de Todos os Santos, celebrada ontem, antecipada para o dia 1º, que universalmente é celebrada nesse dia mesmo, justamente nos fazia refletir sobre a santidade de vida que é acessível a todos nós, desde que nos abramos à graça de Deus. E no ordinário da nossa vida, vivendo extraordinariamente bem aquilo que é nosso dever, nós, por amor a Deus, podemos, sem dúvida alguma, crescer em santidade. Quantos irmãos e irmãs, né, quantas pessoas viveram e são para nós um testemunho de vivência do Evangelho. É verdade. E aqui, amigo ouvinte da Rádio Voz, cabe uma reflexão. Será quantos santos dentro da sua família vocês já têm, hein? É uma boa pergunta, né? Gera uma enorme reflexão. E eu não vou falar que você pode ser o próximo, que a gente, né, não está desejando, mas quem sabe?
Então, nós temos que nos ater a essas realidades. Padre, já que o senhor falou dessas realidades, né, do atípico das vésperas de ontem e das realidades da celebração de hoje, mas o que a liturgia nos propõe, sobretudo para hoje, domingo, finados, Padre? Então, Paulo, são muitas as opções, né, que o presidente da celebração pode escolher para hoje. Mas o evangelho que está no folhetim da Diocese é de Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40, no qual Jesus diz aos discípulos que os vossos rins estejam cingidos, lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar, né? E lá no final ele diz, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperades. E de fato, a morte chega para nós, né? Muitas vezes inesperadamente, né? São poucas as realidades nas quais se prevê, olha, infelizmente fulano, né, está falecendo. Mas o fato é que, mesmo assim, é sempre para nós algo imprevisível. E nesse sentido, a palavra de Deus nos convida hoje a estarmos preparados, né? A esperar numa espera da volta desse Senhor, seja a morte que nos faz ir ao encontro dele, seja no fim dos tempos, quando o Senhor voltar, esperando de forma ativa, com os rins cingidos. Nos faz lembrar o povo de Deus que cingiu os rins para, saindo da escravidão do Egito, ir para a terra prometida, né? Sinal da nossa peregrinação na terra, que precisa estar justamente direcionada ao céu, né? E as lâmpadas acesas, né? Porque afinal de contas, nós sabemos muito bem que a noiva aguardava o noivo na noite com a lâmpada acesa. O Senhor é esse noivo e nós, a igreja, somos como que essa noiva que tem que estar com a lâmpada acesa. Caso ela não esteja, o Senhor, voltando, não nos encontrará em condições, né, de celebrar essa comunhão definitiva com Ele na vida eterna no céu. É verdade. Depois dessa bela explicação, nós vamos falar agora com a nossa amiga Ana Flávia. Ela que é a presidente, né, a coordenadora da Associação Nacional Mulheres pela Vida, que ela tem um grande convite para fazer a todos vocês que nos acompanham nesta manhã de finados, nesse domingo, dia 2. Gente que faz a igreja. Ana Flávia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Bom dia, benção, Padre Anevaí. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, amigos ouvintes. Obrigado, Ana Flávia. Mas, Ana Flávia, o que você tem de convite para todos que nos acompanham aqui neste momento, amiga? Então, Paulo, nós da Associação Nacional Mulheres pela Vida estamos promovendo esse curso de Salgadeira. Será no dia 8 de novembro. Iniciará das 13 horas até as 18 horas. Ele é um curso para capacitação para as mulheres que desejam aprender e gerar renda extra. O nosso curso será somente uma tarde intensa de muita prática, onde todas terão apostila e certificado de conclusão. Para a inscrição, Paulo, estamos com uma pequena taxa social e todo o valor será revertido em cestas básicas, fraldas e medicamentos para as famílias assistidas da nossa associação. O nosso muito obrigado à nossa amiga Ana Flávia, ela que é a presidente da Associação Nacional Mulheres pela Vida. Nós que agradecemos a disponibilidade de abrir esse espaço para a Associação Nacional Mulheres pela Vida, para divulgar este evento. Deus abençoe a cada um e que todos tenham um santo e abençoado domingo. Então, se você quiser ir fazer esse curso, né, repetindo aqui a data, né, será agora no próximo dia 8 de novembro, o horário das 13 às 18 horas, na Capela São Pedro, ali no bairro Guanabara, aqui na cidade de Anápolis. Se você também maiores informações, você pode ligar na nossa Cúria Diocesana ou no nosso Provida de Anápolis, ou também entrar nas redes sociais da Associação Nacional Mulheres pela Vida. Ali você vai fazer sua inscrição, tem essa pequena taxa, né, de ajuda mesmo de custo para elas, etc. Seria muito bom. E Padre Anevair, um gesto muito bonito da associação, da Ana Flávia, né, qualificando mulheres, sobretudo, na área de salgadeiras, homens também, se quiser, podem fazer,
com certeza pode ser um grande complemento financeiro familiar em tempos tão difíceis que vivemos. Com certeza, Paulo. A gente sabe da situação econômica do país e muitas pessoas estão procurando, né, renda extra, outras até procurando trabalho mesmo, né? E são oportunidades. Eu acredito que esta capacitação que a associação está fazendo, nós parabenizamos a Ana Flávia e na pessoa dela, todos os envolvidos nesse projeto, né? É uma iniciativa fenomenal, né, porque assim possibilita mais e mais mulheres, né, a se qualificarem para ter essa renda extra ou, quem sabe, até poder, né, ajudar mais ainda suas famílias. Então, fica aí o convite e que bonito ver como as pessoas, né, se dedicam ao cuidado umas das outras, essa solidariedade, essa até caridade cristã. É verdade, e ainda vou num algo a mais, além, padre. Eu penso que muitos que estão escutando aqui agora não conhecem a Capela São Pedro no bairro Guanabara. Então você tem 2 motivos para estar lá. Primeiro, para se qualificar e para conhecer essa capela da Diocese de Anápolis, né? Tá aí uma sugestão. E agora vamos falar com o Padre Wellison, que é sorriso, né, da direita à esquerda. Não só ele, mas toda a comunidade confiado a ele, a paróquia de São Pedro e São Paulo, aqui na cidade de Anápolis, também o padre Gilberto Marques, o nosso diácono Hertile Vendrúsculo, que é o clero ali paroquial da paróquia de São Pedro e São Paulo, porque na última quinta-feira, até o padre Anevair deu uma pincelada no último programa do que é uma dedicação de uma matriz, de uma igreja, uma sagração, e nós tivemos esse evento na última quinta-feira, dia 30, iniciando ali na Praça dos Romeiros. E sobre essas realidades, vamos falar um pouquinho com o padre Wellison. No meio do povo. Padre Wellison, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Anevair. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanham no nosso programa. Obrigado, padre. Padre, o que o senhor poderia partilhar dessa realidade dessa última quinta-feira no território ali, né, da paróquia de São Pedro e São Paulo? Já visto que iniciamos na Praça dos Romeiros, presença do bispo, inúmeras situações. O que o senhor poderia partilhar, amigo? Então, no último dia 30 de outubro, nós tivemos na Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo a dedicação dela. E contou com a participação do nosso bispo Dom Valdemar, o bispo coadjutor, e a participação de muitos sacerdotes e do nosso seminário diocesano. E para nós foi um marco na nossa história, na história da nossa comunidade, na história da nossa paróquia. Porque assim, meus irmãos, o que é uma dedicação, né? A dedicação, ela é a conclusão de todos os trabalhos, de tudo aquilo que foi realizado para construir uma igreja. Basicamente, ela é aquilo que é a última bênção que se dá depois, quando está tudo concluído. E é uma linda celebração, uma belíssima celebração que também é muito grande e tem muitos símbolos, muitos gestos que nos mostram muito esse aspecto da sacralidade. Eu sempre comparo assim, essa bênção, eu até mesmo assim, eu participei poucas vezes na minha vida. Eu não sei se você que está ouvindo, ou eu sei aqui que o Padre Anevair, o Paulo Amparo participaram já de algumas, mas eu não sei se você que está ouvindo o programa já participou alguma vez, porque é uma celebração que é mais difícil você encontrar, porque não é todo dia que se dedica uma igreja, mas é uma celebração também muito bela nos seus símbolos e gestos, porque tudo nela refere-se a alguma coisa, alguma passagem bíblica. Me lembra muito, Padre Anevair e Paulo Amparo, me lembrou muito assim mesmo, aquelas passagens ali da Bíblia, quando a gente via o povo de Deus, eles consagrando o templo do Senhor. Há pouco tempo eu falava em um podcast, A Palavra que Cura, e ali nós conversamos ali por quase 2 horas, recordando essas passagens bíblicas que a gente tem na Sagrada Escritura e que mostra isso. Mas o principal mesmo é que o Senhor quer abençoar e consagrar o seu povo. O Senhor que realmente dá a bênção a esse povo. E através dessa celebração da dedicação de uma igreja, a gente pode ver isso. Porque assim,
Vejamos, primeiro, a gente tem uma procissão belíssima, longa, uma procissão que sai de algum local, com as relíquias dos santos que vão ser colocadas no altar. E essas relíquias, elas são algo centrais, porque elas são, para a celebração, um momento em que é colocado, elas são um centro ali que é colocado no altar. Porque antigamente, lá no início da nossa fé católica, os cristãos se reuniam para celebrar no túmulo dos mártires. E às vezes até uma celebração escondida, quando eles não podiam, ainda naquela época, não era público a fé católica. Lembrando aqui um pouco da história, né? Antes de Constantino, ainda não podia ter a religião de uma forma pública. Então, esses mártires, essas relíquias de mártires, elas foram colocadas aqui no nosso altar, na nossa paróquia. E isso mostra essa importância tão grande do testemunho dos mártires, de doar a vida. Depois, em outras passagens também, vão sendo ungidas as paredes, vão sendo ungido o altar, incensado o altar, as paredes. E a dedicação é isso. A dedicação ela é a conclusão de muitos trabalhos também. Aqui vendo na comunidade, eu fui tomando conhecimento, apesar que eu só tenho aqui 2 meses, quase 3 meses que eu cheguei na paróquia, mas eu vou tomando conta de como que essa comunidade ela se esforçou para construir essa igreja. Porque a igreja ela não inicia assim de um dia para a noite. Ela é uma história de um longo percurso, de anos de esforço, de muitas pessoas que passaram por aqui, pela comunidade, de muitas pessoas que doaram um copo de água para essa evangelização. Olhando nas atas e na história, ela começa em 1968, quando ainda era uma capela lá do Santuário de Santo Antônio, e ela pertencia. E depois de alguns anos que ela então foi criada, né? Criada paróquia como Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de São Paulo. O que hoje nós temos 2 paróquias. Em 1995 foi criada apenas uma paróquia só com essas 2 igrejas. E então, depois de anos e muita luta do povo, a comunidade foi crescendo, porque a comunidade ela é isso, ela é viva. E essa comunidade, essa paróquia foi crescendo, então é transformada em uma paróquia São Pedro de São Paulo. Mas ainda não tinha igreja, então estava em construção. E o povo se reunindo, porque a igreja menor, anterior, eles viram que estava pequena. Então tiveram a grande ideia. Para São Pedro de São Paulo, vamos construir uma igreja gigantesca. Eu acho que pensaram igual o Papa, né, lá no Vaticano. Vamos construir a Basílica de São Pedro, vai ser a maior do mundo. Então aqui em Anápolis, vamos construir essa igreja. Vai ser uma das maiores de Anápolis. Então, assim, a ideia é basicamente isso, né? Que as nossas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, eles então dedicaram todo esse esforço. Um projeto audacioso, um projeto realmente que passou pelas mãos também de muitos padres. O padre Oswaldo idealizou inicialmente esse projeto. Ele conversou ali com um arquiteto, o senhor Gilmar, e eles então fizeram esse projeto e foi passando ali por muitos padres, muitos sacerdotes, 20 anos de construção, basicamente. E eu, pela graça de Deus, tive, né? A palavra de Deus fala, tem gente que semeia, tem gente que rega, e tem gente que vai lá, fica enxada, corta o matinho, e tem gente que colhe os frutos. Me coube essa graça, né? Sou privilegiado. Coube essa graça de já fazer a dedicação dessa belíssima igreja matriz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Quando você vê uma igreja e você participa de uma dedicação, você pode saber, realmente ali tem um esforço de muita gente. A comunidade de São Pedro e São Paulo, ela se une dessa maneira. Ela basicamente vai caminhando e com esse ideal, né? Ela teve esse ideal de construir essa igreja tão bela. Agora é importante também saber, né, que agora os trabalhos não param, os trabalhos continuam, porque não é só a gente construir a igreja, a igreja digamos aqui, espiritual, mas é também construir uma igreja espiritual, uma igreja para o Senhor, uma paróquia, e sempre renovar esse propósito. Creio que
a partir desse momento, para nossa paróquia começa um novo Pentecostes, um novo tempo de graça, um novo tempo da ação do Espírito Santo, e muitas graças serão derramadas sobre as pessoas. Então, meus irmãos, é isso. Essa é a beleza dessa graça tão grande que é ser igreja. É você fazer parte de uma igreja una, santa, católica e apostólica. Isso tudo aqui faz a gente refletir no valor que nós damos à igreja. Então foi isso, nessa última quinta-feira nós celebramos e estamos exultantes de alegria. E se você está ouvindo essa programação no rádio e não conhece a paróquia São Pedro de São Paulo, ou já passou ali, é vizinho e nunca entrou, entre lá e veja como é bela a igreja que é dedicada ao Senhor, como é bela a igreja que é o templo vivo do Senhor. Então, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a Jesus que nos faça ser conscientes de toda essa missão que nós possuímos nessa igreja. A igreja somos nós, a igreja é cada um de vocês. E nossos agradecimentos a todos que colaboraram, todos que ajudaram, pessoas que eu nem posso mencionar o nome, porque nem eu conheço. Eu sou recente aqui na paróquia, mas é tanta gente que fez esse percurso para que nós pudéssemos hoje, nesse momento, ter essa igreja. Então, nosso agradecimento especial a todos vocês e a todos também que colaboraram e ajudaram nessa dedicação. Meus irmãos e minhas irmãs, um abençoado e santo dia para cada um de vocês. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Padre Wellison, muito obrigado por partilhar essas realidades aos nossos amigos, ouvintes. Parabéns por toda a organização dessas realidades, né? Tantas pessoas que somaram aí para esse dia memorável e histórico da nossa paróquia, amigo. Obrigado. E então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse momento, contando esse testemunho e essa nossa experiência. Obrigado, Padre Nevair, e ao Paulo Amparo, e a todos vocês, nossos caros ouvintes. Padre Nevair José, no último programa o senhor já tinha dado uma pincelada da riqueza, da beleza da liturgia para uma cerimônia dessa. E podemos, né, o senhor também esteve com o seminário, vários sacerdotes, autoridades, muitas pessoas, o povo de Deus, ali iniciando logo na Praça dos Romeiros, né, quando nós dissemos os seminaristas, o bispo coadjuntor. Padre, um momento muito belo que podemos vivenciar na prática o que a liturgia nos propõe nos livros. Com certeza, Paulo, vivemos ali um pedacinho do céu na terra, né? Afinal de contas, a liturgia da dedicação de uma igreja, ou seja, consagração daquela igreja ao culto, né, de Deus, então ela se torna um espaço sagrado onde Deus habita, né? Sem dúvida alguma, algo que nos extasia, como todos que estavam ali presentes puderam, né, vivenciar. E de fato é uma liturgia que traz muitos ritos dentro do grande rito, mas eu gostaria de destacar um especial, que é justamente a unção do altar com o óleo do crisma e das paredes da igreja. Ela então é pelo crisma consagrada e assim se torna este lugar onde nós podemos ter um encontro pessoal com Deus e nos faz lembrar que também nós, consagrados a Deus pela unção do óleo do batismo e também do crisma, somos templos vivos de Deus e por isso mesmo o reino de Deus vai se estabelecendo. Padre, na prática também se percebe essa universalidade da igreja. A igreja é uma só no mundo. Amigo ouvinte, olha só, no altar daquela igreja foi colocado ali pelas mãos do nosso bispo coadjuntor relíquias de Santa Maria Gorete. Olha só, Santa Maria Gorete, literalmente, uma relíquia do seu corpo, está presente naquele altar. Da mesma forma de Santa Gema Galgani. Padre, é muito belo, duas santas da igreja, fragmentos do seu corpo ali naquele altar. Um motivo muito além a mais das pessoas visitarem essa matriz, né, sobretudo os devotos das duas santas, mas perceber ali de forma prática e concreta essa universalidade e unidade da igreja, Padre, de Roma, onde elas foram, né, consagradas, beatificadas, canonizadas, fragmento
aqui em Anápolis, ali no bairro Maracanã, na paróquia de São Pedro de São Paulo. Com certeza, são relíquias de primeiro grau e que têm um valor muito grande. É sempre importante lembrar que não, ao venerarmos os santos, os estamos adorando e colocando no lugar de Deus. Na verdade, nós atribuímos ainda mais honra e glória a Deus ao celebrarmos os santos, porque a santidade deles é a santidade de Deus na vida deles, a ação da graça de Deus na vida deles, no caso delas, Santa Maria Goretti e Santa Gemma Galgani, duas santas jovens italianas, uma martirizada, Santa Maria Goretti, por defender a pureza, não ceder ao agressor, apunhalada, 14 vezes. Outra, Santa Gemma Galgani, uma jovem muito apaixonada pela paixão do Senhor, mística, uma jovem que se consumiu por amor a Deus, morreu jovem, acometida de enfermidade, mas amando muito a Deus e vivendo o Evangelho. E claro, na linha dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros, patronos desta igreja, na paróquia São Pedro e São Paulo, nós vemos como os santos nos conclamam ao testemunho da nossa vida de fé e amar mais a Deus, Além disso, nos ajudam com a sua intercessão. Padre, no rito ali, a gente vê a importância da igreja, Desde o seu surgimento, da capela, pertencemos ao Santuário de Santo Antônio, os primeiros freis que vieram. Na verdade, a comunidade começou ali na garagem do seu João Braga, as primeiras missas, não sei se ele tinha carro ou não, mas ali na garagem ele colocava alguns bancos e os freis já iam ali do Santuário de Santo Antônio celebrar as primeiras missas. E ali todo o histórico, os padres que passaram, o que foi possível eles fazerem dentro das suas realidades. É muito belo, padre, até os dias atuais. E eu olhava ali à minha direita, via aquele tanto de seminaristas do Seminário Maior Diocesano. Eu pensava, um dia, se for da vontade de Deus, se eles vierem realmente com os discernimentos, com as formações que lhes são atribuídas a eles, vir a ser sacerdote da Santa Igreja, por que não um deles, de repente, ou vários, não poderiam ser próximos padres, diáconos, administradores daquela comunidade? É muito bonito, padre, essa hierarquia, essa unidade, e a igreja fiel nesses 2025 anos, sempre nesta mesma linha. Sem dúvida, Paulo, eu até brincava com os seminaristas quando os convidava para ir à dedicação da igreja São Pedro e São Paulo, dizendo justamente isso. Quem sabe amanhã não será um de vocês, a doar a vida ali àquela comunidade, servindo ali como padres, quem sabe, Então rezemos nessa intenção e, de fato, Paulo, é muito bonito ver como a igreja, ela em torno do bispo e o bispo do Papa, vive essa unidade, E o rito que nós celebrávamos lá na quinta-feira é um rito universal. Em todas as igrejas do mundo, quando dedicadas, segue-se aquele mesmo passo, aquele mesmo sentido espiritual e teológico. Sem dúvida, a comunhão da igreja é algo que nos encanta. É verdade, muito belo. E agora, sobre essas realidades que estamos vivenciando hoje, domingo, 2 de novembro, finados, vamos ouvir um pouquinho agora o reitor do Santuário de Santo Antônio e também pároco do Santuário, o Padre Fagner Israel, partilhando um pouquinho das realidades do cemitério São Miguel, cemitério esse que está ali dentro do território paroquial do Santuário. A Igreja em Anápolis. Padre Fagner Israel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. E o que o senhor poderia partilhar dessas realidades? Uma saudação a você, Paulo Amparo, Padre Anevair e a todos os ouvintes do nosso programa Sintonia, que Deus abençoe a todos. Aqui é o Padre Fagner, pároco e reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, aqui no centro de Anápolis. Está se aproximando um grande dia, a solenidade Todos os Santos, dia 1º de novembro, e a comemoração de todos os fiéis defuntos, conhecido Dia de Finados, dia 2, que esse ano será no domingo. No santuário vamos ter, como todos os anos, as 10 missas celebradas no cemitério São Miguel, que está aqui pertinho do santuário. 10 missas, 5 pela manhã, 5 pela tarde,
As missas pela manhã, a primeira 7 horas da manhã, depois 8, 9, 10 e 11. Pela tarde, com intervalo do almoço, pela tarde, Santa Missa às 13, às 14, às 15, às 16 e a última missa às 17 horas no cemitério São Miguel. Além disso, vamos ter também 2 missas no Santuário Santo Antônio, uma às 7 horas da manhã e outra às 19h30. Venham participar conosco, venham rezar. Teremos a presença de vários seminaristas da nossa diocese e também de jovens da comunidade Nova Aliança que estarão rezando com as famílias, com o povo fiel lá no cemitério São Miguel, acompanhando-os nas tumbas, orientando-os, rezando com eles. Então teremos todo esse suporte. Estarão também distribuindo um folheto que ficou muito bem preparado pela diocese para que possa nos ajudar com orações, com explicações sobre a comemoração de todos os fiéis defuntos. Participe conosco, rezemos pelas benditas almas do purgatório, por todas aquelas pessoas que temos no coração que já fizeram a sua Páscoa. Deus os abençoe. O nosso muito obrigado ao Padre Fagner Israel, reitor e pároco do Santuário de Santo Antônio. E agora vamos lá para a região do Cemitério Parque, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre Renan. Tempo litúrgico. Padre Renan, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Olá, Paulo Amparo, meu amigo, querido Padre Nevair, assistente da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Anápolis. Amados ouvintes, é com muita alegria que estou aqui participando deste programa, podendo falar um pouquinho da comemoração dos fiéis defuntos, no próximo dia 2, dia de finados. Obrigado, Padre Renan. Padre Renan, o que o senhor poderia partilhar das realidades que vocês terão, né? Já começaram, já logo cedinho, aqui no Cemitério Parque, na cidade de Anápolis, amigo. Então, meus amigos, nesse ano de 2025, nós vamos comemorar o dia de finados, no dia 2, né? Que cai nesse próximo domingo. Mesmo sendo domingo, a nossa programação aqui no Cemitério Parque vai ser igual nos anos anteriores, né? Então, nós começamos o dia às 7 horas da manhã, eu presido a primeira Santa Missa lá no cemitério, e ao longo do dia, sempre de hora e meia em hora e meia, nós temos uma Santa Missa. Então, 7 horas comigo, Padre Renan, 8h30 com o Padre Edmilson, pároco da Catedral Bom Jesus. Às 10 horas, nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar, celebrará conosco. 11h30, Padre Alisson, vice-reitor do Seminário Maior Diocesano. Às 13 horas, Padre Iago, vigário da Catedral Bom Jesus. 14h30, Padre Maxilânio, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças. Às 16 horas, o Padre Jussier, pároco da paróquia Rosa Mística. E às 17h30, a última Santa Missa, celebrada pelo Padre Genésio, que também é vigário e confessor na Catedral do Senhor Bom Jesus. Então, essa é a nossa programação de missas. Mas também, como todos os anos, nós temos um apostolado que é muito importante. O Seminário Diocesano, e esse ano também, juntamente com alguns membros da Comunidade Católica Nova Aliança, no total aí de 25 pessoas, estarão ao longo de todo o dia no Cemitério Parque, como nos anos anteriores, disponíveis para rezar com aqueles que quiserem diante do túmulo dos seus entes queridos. Então, essa é uma grande graça, uma iniciativa do nosso seminário diocesano já há muitos anos e que faz um bem enorme, porque o dia de finados a gente se recorda dos entes queridos que já estão na eternidade. Rezamos pelas almas deles, mas o nosso coração às vezes não deixa de sofrer, de reviver, de sentir aquela saudade. E esses nossos irmãos missionários, eles estarão ali disponíveis, né, para acompanhar até os túmulos, chegando lá, fazer uma oração com a família, algumas palavras de consolo e conforto, jogam água benta, uma coisa que é rápida,
mas que faz um bem enorme, é um consolo muito grande de Deus, né? E desde já, como pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde fica o Cemitério Parque, eu aproveito para agradecer aqui, diante dos nossos ouvintes, né? O Padre Anevair por disponibilizar os seminaristas, a comunidade Nova Aliança também por enviar os missionários para estarem conosco nesse dia. Como é costume também, nesse dia 2, nós teremos oportunidade para as confissões. O dia de domingo é um dia muito complicado para nós padres, né? Na minha paróquia nós não vamos ter nenhuma missa na matriz, porque todas são no cemitério. Eu celebro a primeira e fico disponível para atendimento de confissões, né? Todos os anos os padres são expressivos nessa ajuda também de confissões. Esse ano fiz o convite aos sacerdotes, né? E para que estejamos lá e para que o nosso povo tenha a oportunidade de confessar-se, porque esse dia também é possível lucrar uma indulgência plenária, né? Naquelas práticas habituais que nós já conhecemos, então a Santa Missa, a comunhão, a confissão, a oração em sufrágio das almas, né? A visita ao cemitério, bem como também as orações das intenções do Santo Padre. Então, nós vamos ter essa oportunidade também de confissões com a graça de Deus. No mais, sejam todos muito bem-vindos ao Cemitério Parque da nossa cidade de Anápolis. Que todos sintam-se acolhidos, que seja um dia de muita oração, de muito consolo, de muita esperança renovada na vida eterna. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, vai dizer um canto. E, de fato, é um dia de professar a nossa fé, né, na vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Um forte abraço. O nosso muito obrigado ao Padre Renan, partilhando aqui com você, amigo ouvinte do programa Cristo Vive, essas realidades. Padre Anevair, tanto o Padre Fagner, o Padre Renan, também, se tivessem conseguido falar com o Padre Paulo Ricardo, os outros padres, porque são 20 e tantas cidades que pertencem à nossa diocese, e todas elas, talvez não com esse tanto de missa no cemitério, mas realidades próximas. E algumas ainda, eu abro aspas, padre, o privilégio de ter um seminarista ali com as pessoas para visitar seus entes queridos, dando a palavra amiga, quem desejar, etc. Momentos bons, belos e fortes e, sobretudo, uma presença muito firme da diocese, da igreja, padre. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus, né, por cada seminarista, padre, formador e outros padres que estão, né, hoje, digamos assim, né, nessas missões, porque não é fácil, né, digamos, requer muito empenho, mas muito amor. E isso a gente vê, né, como os seminaristas, os padres, e claro, nesse ano como uma novidade também, jovens missionários da Nova Aliança, alguns consagrados se unindo aos seminaristas nessa missão de consolar. São obras de misericórdia, né? Consolar os tristes, né? Sem dúvida alguma, rezar pelos defuntos, são obras de misericórdia que não podem faltar na vida do cristão. Então, eu quero agradecer a estes irmãos, a estes padres, como você mencionou, Padre Fagner, Padre Renan, por nos acolher, por dar um suporte à comunidade, às paróquias, e também ao Padre Paulo Ricardo, lá do Cemitério Memorial, né? Lá tivemos missa às 8, às 9h30, às 11, né? E nós estamos, né? Daqui a pouco tem que voltar para lá, né? Atendendo confissões durante o dia, né? Ali colaborando para que todos os fiéis, mesmo não católicos, tenham a melhor assistência possível. E aí o amigo ouvinte tem um pouquinho da ideia, né, da diocese, né, nessa atenção às pessoas. Ainda temos Joanápolis, né, me marca muito, certa vez uma missa ali, para quem conhece lá, o cemitério de Joanápolis, ela tem um belo e enorme pé de caju no meio do cemitério. Certa vez eu fui lá nesse horário, tinha uma Santa Missa, na época os frades franciscanos OFM acompanhavam lá, Frei Edgar, né, Frei Bom Passado, lá com todo aquele vozeirão similar aqui a do Padre Anevair, presidida a Santa Missa ali debaixo de um pé de caju, uma cena bonita, inesquecível, e essa simplicidade dos franciscanos, né? Ainda temos Goialândia, acompanhada pelos os freis capuchinhos, nós temos aqui Interlândia, Padre Diego Spagnolo,
Também temos lá em Sousânia, né, mais conhecido como Traíra, também Padre Rivelino, Padre Ricardo acompanhando ali, e mais essas 20 e tantas cidades que compõem a nossa diocese. Um esforço tremendo e incrível do clero. Padre, assim, não sendo muito assim incisivo, mas imaginemos o tanto de atendimentos que teremos em todas essas cidades, nesses cemitérios, quantas palavras de conforto, seja via consagrados Nova Aliança, seminaristas, sacerdotes, diáconos. Com certeza, Padre, num momento de dor, de reflexão, mas muito conforto para os corações das pessoas que estiverem nesses cemitérios. Sem dúvida, Paulo, é um dia muito sensível, né? Todos nós, e sobretudo quem perdeu algum ente querido, esse dia, lembrar deles causa uma comoção e não pode ser diferente. Quando se ama é assim mesmo, né? E é muito importante ter essa palavra de fé, essa palavra de conforto, esse momento de oração com as famílias, com aqueles que desejarem, porque é em Deus que realmente nós vamos encontrar, né, a força para lidar com essas realidades e a graça para também vivermos melhor e um dia nos unirmos a estes que nos precederam. Oxalá estejam na glória eterna, oxalá estejam no céu e que nós também um dia, com a graça de Deus, lá cheguemos. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, esse programa especial de finados, tantas notícias boas podemos trazer aqui nesse programa. Graças a Deus é um resumo muito pequeno das realidades boas que acontecem nessa diocese e qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham neste momento, Padre. Então, hoje é dia de finados, ontem celebrávamos a solenidade de todos os santos. Lembrar que a nossa vocação é a santidade, é viver em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Isso vai fazer a vida valer a pena, porque no final da vida seremos julgados pelas obras, né, pelo amor que nela vivemos, pelo bem que nela fizemos, né, não só, claro, o mal que deixamos de fazer, mas sobretudo o bem que fizemos. Por isso, hoje, dia de lucrar indulgências, dia de rezar pelas almas do purgatório. Claro que todos os dias do ano podemos fazer essas obras de misericórdia, mas hoje de modo muito particular. Por isso, aproveitemos esse dia e também reflitamos sobre como estamos vivendo. Oxalá que estejamos na graça de Deus, trilhando os caminhos do Senhor, Ele que é caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus abençoe você pela intercessão da Virgem Maria, ela que esteve de pé aos pés da cruz, ela que esteve a todo momento do lado do seu Filho amado, né, doando a sua vida por nós. Ela também sofreu, padeceu, né, por assim dizer, a perda do seu filho. Ela possa dar força, né, a todos, sobretudo as mamães que perderam, né, seus filhos precocemente, que ela possa também consolar seus corações. Padre, concluindo aqui, eu quero abrir um aspas, pedindo ao amigo ouvinte que coloque em suas intenções, né, o nosso primeiro bispo diocesano, Dom Epaminondas, nosso querido, saudoso também, Dom Manuel Pestana Filho, recentemente nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco, que nos deixou precocemente, tantos padres da nossa diocese que já partiram para o paraíso. Dentre eles eu quero colocar aqui, né, que foi recentemente Padre Joaquim Magalhães, né, que dedicou sua vida em Goianápolis, no Santuário de Santo Antônio aqui agora. Padre Fagner falava aqui que agora é o novo reitor do santuário. Recentemente partiu também para o paraíso. Nós temos vários sacerdotes, né, que estão sepultados na cripta do Seminário Maior Diocesano, ali debaixo da capela do seminário. Penso que seminaristas, inúmeras situações, para que os amigos que nos acompanham agora, Padre, também coloquem de uma maneira especial na intenção desses que literalmente, Padre, deram a vida por essa diocese, pela igreja, Padre. Agradecemos aos irmãos e irmãs, ouvintes que puderem rezar, né, por estes falecidos, como você muito bem mencionou, né, inclusive Padre Joaquim, né, recentemente falecido, e lembrar que todos nós precisamos de orações, né? Afinal de contas, né, temos que, né, acrescentar também o Papa Francisco, que faleceu lá em abril, né? Que Deus o tenha. Ou seja, todos nós vamos passando e aqueles queridos nossos também vão passando.
E os sacerdotes, todos rezamos por todos vocês, acompanhamos as famílias enlutadas, né? E por isso não deixem também vocês de, por caridade, rezarem por todos aqueles sacerdotes, bispos, papas falecidos. Precisam também do sufrágio, das orações de todos os fiéis. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.